Pela misericórdia de Shri Guru e Shri Gauranga, continuamos a programação do Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Para vocês que assistem e que talvez muitas vezes não consigam assistir certo dia, vocês devem saber que o Hridaya Mandir fica gravado, o programa fica gravado no Ustream, né? Na mesma conta Ustream, Hridaya Mandir, ou se a conta estoura no Ustream, a gente passa os vídeos com o nome do texto sagrado que a gente está estudando para o YouTube, que também se chama, a conta também se chama Hridaya Mandir. Porque o Hridaya Mandir é o templo do seu coração. E a ideia desse projeto é servir especificamente a devotos e devotas, Vaishnavas e Vaishnavas, que não têm a possibilidade de frequentar um templo, que querem transformar o seu lar num templo. Então nós queremos servir a vocês dessa maneira. E hoje, segunda-feira, nós toda segunda estamos lendo, ou temos lido, we have been reading, temos lido, o belíssimo A Essência de Todos os Conselhos. Nós estamos orando para que os nossos Gurudevas nos deem Shakti para esse livro e eventualmente está disponível em língua portuguesa para todos vocês. E Srila Gurudeva está analisando as palavras transcendentais de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então ele pede para um discípulo ler trechos do Shri Upadeshamrita, o néctar da instrução, e ele vai explicando. E na última segunda-feira ele estava explicando que as palavras de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, elas emanam da sua boca de lótus com humores muito profundos. E ele diz assim, que se ele falar exatamente com as mesmas palavras que Swamiji, que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vocês não poderão compreender quais são os seus humores mais profundos. Essas palavras são muito difíceis de explicar. Então essa é a característica de um Vaishnava, né? Especialmente, quero dizer, de um Acharya Vaishnava. Porque o Acharya Vaishnava, ele colhe o néctar dos Acharyas Vaishnavas anteriores, né? Rupanuga Guru Varga, do seu Guru Varga, e ele, com todo carinho, com todo respeito, ele vai expandir o significado dessas palavras sem alterar este mesmo significado, né? Então isso vem acontecendo desde que Brahmaji houve conhecimento transcendental pelo som da flauta de Krishna, né? Então o próprio Brahmaji, ele recebe a princípio Chatushloki Bhagavatam, né? O conhecimento transcendental que ele recebe está todo resumido no segundo canto, segundo capítulo, versos 33, 34, 35 e 36 do Srimad Bhagavatam. E depois, à medida que Brahma vai ensinando essa ciência imperecível do yoga, e os seus discípulos vão se capacitando para fazer a mesma coisa que Brahmaji, então esse conhecimento vai sendo elaborado, sendo, como se diz, ou seja, os respectivos, os diferentes acharyas, comentadores, vão mergulhando cada vez mais no oceano das realizações profundas de Brahmaji, né? Que vem diretamente para o coração dele, Tene Brahmarida Adikarai, né? Este que é o poeta primeiro, o grande poeta, Govindam Adipurusham Tamham Chintamani Prakara Sadhnasu Kalpa Viksha Vasha Videshu Suravira Vikala. Esqueci o resto, etc e tal. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Então esse poeta original, o nosso Gurudeva, que é o cabeça de todo esse parampara, ele está recebendo esse Divya Gyan diretamente de Krishna. Então, cada Gurudeva, no período que estiver fazendo a sua Acharya Lila nesse mundo material, ele vai fazer exatamente o que Brahma fez
em relação a Krishna. Porque o Guru perfeito é aquele que encara seu Gurudeva, seja ele Shiksha Guru, seja ele Diksha Guru, como sendo Sakshadharipana, como sendo um grande santo que não é diferente de Krishna. Isso todos os shastras, Sakshadharipana Samasta Shastra, todos os shastras estão confirmando a mesmíssima coisa. Então é isso que nós estamos vendo aqui na essência de todos os conselhos. O Vaishnava da mais alta estirpe, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, glorificando e explicando o conteúdo esotérico das palavras de outro Vaishnava da mais alta estirpe. Dois Nityasiddha Parikaras, dois companheiros eternos de Radha e Krishna, Então, agora ele pede para o discípulo continuar lendo o comentário de Srila Prabhupada ao 5º verso, aquele verso, que é o verso que Srila Gurudeva diz ser o primeiro verso que vai realmente falar de Bhakta, Bhakti e Bhagavan. Os 4 versos anteriores estão fazendo o quê? Fazendo sala para o ouvinte, para o leitor. O ouvinte chega e aí Srila Rupa Goswami Pad fala para o ouvinte: você está aqui porque você quer ouvir falar sobre Bhakta, Bhakti e Bhagavan, que são os 3 grandes temas. Se você se inteira ou se inteira, você fica inteirado, se você se inteira desses 3 grandes tátuas, então garantidamente você vai avançar na sua vida espiritual. O Rupa Goswami está falando, o ouvinte está entrando na casa linda do Shri Upadeshamrita. Então primeiro ele vai falar assim, mas para você ouvir e você aproveitar essa audição, primeiro, Vajo Vegan Manasa Kroda Vegan, Jiva Vegan, Jiva Vegan, Udaropasta Vegan, Etan Vegan, Jovishaheta Jira, Sarvama Pima, Prithvi Sashishyat. Então, primeiro, como o Srila Gurudeva, todos os nossos acharyas explicam, nos 2 primeiros versos, Srila Rupa Goswami vai falar do que é desfavorável, não vai falar do que vem a ser Bhakti. E nos versos 3 e 4, ele vai falar do que é favorável, mas ainda não terá entrado no caminho de Bhakti. Mas aqui no verso número 5, Krishneti Yasya Giritam Manasadriyata Dikshasti Chet Pranatibis Chavajantam Isham Shushushaya Bhajana Vigya Mananya Manya Nindadi Shunya Ritam Ipsita Sangha Vantya. Esse verso é importantíssimo porque ele está descrevendo as 3 categorias de Vaishnavas. Existem outras maneiras de classificar os Vaishnavas segundo a sua percepção de Krishna, segundo o relacionamento que eles têm com Krishna, segundo a profundidade amorosa do relacionamento que eles têm com Krishna. Mas aqui, Srila Rupa Goswami está falando dos 3 níveis de avanço espiritual, que são Kanista, Madhyama e Uttama, que se subdividem em 3, Kanista, 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 Madhyama, Kanista, Uttama, Madhyama, Kanista, Madhyama, Uttama, e Uttama, Kanista, Uttama, Madhyama e Uttama, Uttama. E também tem Uttama, que é o nosso Gurudeva. Nosso Gurudeva é Uttama elevado a infinito. Mera Guru, Jagat Guru, Mera Nata Jagannath. Assim deve pensar e sentir o discípulo. Eu respeito todos os Gurudevas, eu sei que todos os Gurudevas são manifestações iguais, são manifestações de Krishna iguais a meu Gurudeva, meu Gurudeva. Como Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj explica, você tem um Shiksha Guru elevadíssimo, mas toda vez que seu Shiksha Guru lhe dá
um ensinamento, uma pérola de conhecimento transcendental, você leva essa pérola e mostra para o seu Diksha Guru. É o Diksha Guru das bênçãos. Né? Então essa é a atitude. Shiksha Guru, muito importante. Shiksha Guru, mais importante ainda quando o Diksha Guru partiu. Né? Se o Diksha Guru entra em Aprakata Lila, se o discípulo não tem como se diz, Shakti suficiente, se ele está num nível de Bhakti não muito elevado, ele não vai conseguir ver seu Gurudeva no coração. Ele não vai conseguir ouvir as palavras de lótus do seu Gurudeva. Né? Ele vai ler os textos do seu Gurudeva e não vai entender que esses textos são a presença eterna de Gurudeva no seu coração. Então ele vai precisar de Shiksha. Então aqui Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, agora está falando sobre, ele já falou sobre Kanista, não foi? Falou sobre a característica de Kanista, Adhikari, e agora está falando sobre Madhyama Adhikari. Ele diz, Madhyama Adhikari recebe a iniciação espiritual do mestre espiritual, e esse mestre espiritual o ocupa plenamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Né? Todo dia de manhã a gente canta, né? Shivigraharadhana Nityanana Shingaratan Mandira Majanado Jukasa Bhaktam Chaniyum Jatopi Vande Guroshi Charanaravinda Vande Guroshi Charanaravinda. Que o mestre espiritual está sempre ocupando o seu discípulo em atividades conscientes de Krishna. E especificamente 5 atividades. Você lembra quais são as 5 atividades? São os 5 angas que Mahaprabhu destaca. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavad Shavani, como é que é? Shimaturavasa, como é que é? Maturavasa, Shimutira, Shadayasevani. Desculpe que eu esqueci a segunda linha, mas esse verso é importantíssimo, porque aqui Sriman Mahaprabhu, ele destaca os 5 angas, as 5 ramificações de Bhakti que são mais importantes. Primeiro, Sadhu Sangha. Primeiro, estar de uma forma ou de outra na companhia do Sadhu, do Vaishnava superior. E se você não tem nenhum Vaishnava superior perto de você, você se refugia aos pés de lótus desse Vaishnava superior através da literatura que ele disponibiliza. Né? Com as mãos postas, você ora a esse Grantha, a esse texto sagrado, para que ele represente para você a mesma coisa que o seu Gurudeva representa quando está na sua forma vácuo, na sua presença transcendental, diretamente em frente aos seus olhos. Então, primeiro Sadhu Sangha, depois Nama Kirtan. Kirtaniya Sadharma. Nama Kirtan. Característica de um Vaishnava. Característica de um Vaishnava puro. Ele está sempre cantando o santo nome. E ele está exemplificando o que os acharyas dizem a respeito daquele que quer praticar sadhana em Kali Yuga. E especialmente em Kali Yuga, Kirtan é o rei de todas as ramificações de Bhakti. Sem Kirtan, Bhakti não se sustenta em Kali Yuga. Então, se está adorando Thakurji, está cantando Hare Krishna. Você está na rua distribuindo livros, está cantando Hare Krishna. Aí a pessoa se aproxima de você e você fala assim, isso aqui é um livro sobre Krishna. Daquele pessoal que anda pela rua com suas roupas esvoaçantes, com uma bela marca de Tilak, uma marca de Krishna, de Radha Krishna na testa, e cantam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então você apresenta, quantos minutos demorou? 30 segundos? Aí você fala para a pessoa e canta para ela o santo nome. E muitas vezes essa pessoa vai sorrir e falar, mas claro, eu conheço o Hare Krishna Mantra.
Ou ela vai dizer, não conheço, mas achei muito fofinho, gostei muito. Aí você pode entregar para ela um cartãozinho com Mahamantra, né? Como a gente aqui, cadê o cartãozinho? Tá. A gente aqui tem um belíssimo cartãozinho com Mahamantra. E depois a gente pode explicar para a pessoa que, para ela entender a importância de cantar de Namakirtan, ela pode levar um dos livros. Aí a gente tem um leque de livros. Aqui está Jai Krishna Prabhu, devoto, um irmãozinho muito querido aqui de Brasília, fez este cartãozinho com Mahamantra. Mahamantra bem legível, simpático, né? Essa é a única arma de Mahaprabhu, né? Mahamantra. Sangopangastra. Ele vem com os seus companheiros eternos, né? Como Shri Advaitacharya, como os representantes, os membros do Panchatattva. E ele traz essa arma, mas a arma dele não amedronta ninguém, né? A arma de Nishinra Bhagavan, a arma de Varahadev, faz com que os 3 sistemas planetários tremam de medo. Mas a arma de Mahaprabhu, as pessoas ficam rindo. Essa é a sua arma? E riem, né? Ficam rindo da arma de Mahaprabhu. E Mahaprabhu fala assim, você quer ver como essa arma é poderosa? Então cante. Aí você, eu vou cantar. Vou provar para você que essa arma não é poderosa. E aí essa pessoa... Ela... Oi? O pescador, foi um só, né? Foi um pescador. Da mesma forma que o pescador jogou sua rede e naquele dia ele foi o ser vivo mais feliz de todo o universo, porque ele pescou o próprio Mahaprabhu. E ele ficou cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Então, Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shavani, ouvir Srimad Bhagavatam. Tudo que Gurudeva fala faz parte do Srimad Bhagavatam. Tudo que Gurudeva fala é inspirado diretamente por Shukadeva Goswami, né? E depois, Shri Mathura Vasa, torne-se um habitante de Braj, de Brajamandala, Shri Mathura Mandala ou Brajamandala. E torne-se um habitante de Navadvitam. Mas eu não tenho dinheiro para ir para a Índia. Não tem problema. A mente, como diz Srila Bhan Maharaj, ela não precisa de passaporte, visto, dinheiro, nada disso. Só você meditar que está no Dham e automaticamente você está no Dham. E ali no Dham você se senta, posição confortável, mas concentradamente canta os seus mantras, né? Aí Gurudeva Srila Prabhupada continua dizendo, o Madhyamadikari está ocupado de várias maneiras pelo seu Gurudeva, e ele deve se considerar que o Madhyamadikari está situado a meio caminho na prática do serviço devocional. E a meio caminho na prática do serviço devocional é muito caminho, é muito auspicioso. O Utamadikari, agora ele vai falar, ainda no mesmo comentário, nesse trecho do livro, ele vai falar do Utamadikari. O devoto máximo é aquele que é avançadíssimo no serviço devocional. O Utamadikari não está interessado em blasfemar os outros, seu coração é de todo limpo e ele está num estado de percepção da consciência de Krishna imaculada. Ele vê a consciência de Krishna. Para ele, consciência de Krishna não é só um termo repetido inúmeras vezes no livro dos Gaudiya Vaishnavas. Para ele, consciência de Krishna é a sua própria vida, né? É a sua própria experiência íntima. Então esse é um Utamadikari, né? E segundo Srila Rupa Goswami, convivermos e servirmos a semelhante Mahabhagavat, o Vaishnava perfeito, é o que há de mais desejável, né? Então, assim, todo dia que a gente faz nossas orações a Gurudeva, né, a gente deve orar, ó Gurudeva, se Gurudeva está no planeta, ó Gurudeva, por favor me permita ter a sua Sangha. Onde quer que eu esteja, qualquer que seja o motivo para eu estar onde eu estou, que eu sempre possa ter a sua Sangha verdadeira, que é a Sangha da presença de Gurudeva no coração através da consciência, né?
E claro, também oramos ao Gurudeva. Permita que enquanto o Senhor está no planeta, que eu possa servir a sua forma transcendental. É dia 11, chegando dia 11. Isso. Então, aqui o discípulo lê para Srila Gurudeva um trechinho desse livro maravilhoso. Aqui eu tenho uma cópia carcomida pelo tempo, o Upadeshamrita de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E é simpático você observar como no prefácio que Srila Gurudeva fala, Srila Prabhupada Gurudeva fala, ele diz que o movimento da consciência de Krishna é conduzido sob a supervisão de Srila Rupa Goswami. A maioria dos Gaudiya Vaishnavas ou Vaishnavas bengalis são seguidores de Shri Chaitanya Prabhu, de quem os 6 Goswamis de Vrindavana são os discípulos diretos. Por isso, Srila Narottam Das Thakur canta Rupa Raghunatha Pade Hoi Beyakuti Kabe Hama Buja Você Yugala Piriti. Só quando eu estiver ansioso por compreender a literatura deixada pelos Goswamis é que poderei compreender Yugala Piriti, as aventuras amorosas transcendentais de Radha e Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu a fim de conceder à sociedade humana a bênção da ciência de Krishna. Entre as atividades do Senhor Krishna, seus passatempos de amor conjugal com as gopis, essas atividades são as mais elevadas. Shri Chaitanya Mahaprabhu apareceu com o estado de espírito de Srimati Radharani, a melhor das gopis. Portanto, para que possamos compreender a missão do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu e seguir os passos, devemos seguir muito seriamente os passos de Shri Rupa Raghunatha, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Shri Diva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Então, Srila Prabhupada, ele abre o seu prefácio falando sobre Gopi Radha Dasa, Gopi Bala. Então, tem que seguir os passos dos 6 Goswamis, todos eles belíssimas manjares no mundo espiritual. Em Radha Krishna Lila, belíssimas manjares, servas íntimas de Srimati Radhika. Em Gora Lila, Goswami, né? Meninos que incansavelmente viajam por todos os cantos, acompanham Mahaprabhu para todo lado e ratificam, né? Confirmam as palavras de Mahaprabhu. Então, Gurudeva fala assim, de novo eu repito, o discípulo deve ser discípulo do mesmo guru ou de qualquer outro guru. Swamiji não está dizendo aqui entre os meus discípulos apenas. Ele jamais escreveria algo assim, jamais. Tampouco você encontrará essa ideia em algum outro livro, como Chaitanya Charitamrita, na Shisha Upanishad ou no Srimad Bhagavatam. Quem iniciou Parikshit Maharaj? Quem foi o guru de Parikshit Maharaj? Quem foi? Shukadeva? Sim, Gurudeva, o devoto de Shukadeva, como Gaura Krishna Prabhu, isso aqui. Então, sim, foi ele que iniciou o Parikshit Maharaj. Não, o Gurudeva fala assim, ele não iniciou, assim, ele não é Diksha Guru, desculpa. Mas Parikshit Maharaj está dizendo que ele é seu Gurudeva. Então, primeiro Gurudeva diz Diksha Guru. Não. Shukadeva Goswami não é Diksha Guru de Parikshit Maharaj. Mas Parikshit Maharaj diz que ele é seu Shiksha Guru. Ele está na sanga de Shukadeva Goswami e está ouvindo o seu belíssimo Harikatha. Por isso, vocês não devem pensar que apenas o Diksha Guru é Vaishnava e ninguém mais. Esse humor é ofensivo, essa atitude é ofensiva. Não devemos pensar assim. Isso não está em nenhuma parte do Shastra. Isso é Asat Sampradaya, não é Sat Sampradaya. Sampradaya eterna. Sat Sampradaya é a Sampradaya eterna. Especialmente se alguém
pertence à Sampradaya de Shri Chaitanya Prabhu e é qualificado, especialmente alguém pertencente à Sampradaya de Mahaprabhu, se ele é qualificado, este é um Vaishnava. Mesmo um Madhyamani deve ser honrado e ouvido. Aí o devoto vai ler, one should, deve-se, mas Gurudeva o interrompe um pouquinho e fala assim, ouçam com toda atenção desta vez. Que Gurudeva, Srila Prabhupada vai falar. Ninguém deve ficar kanista adhikari para sempre. Você não deve ficar na posição de um kanista adhikari cuja fé é muito débil e que não sabe respeitar os Vaishnavas. Aí Srila Gurudeva fala assim, eu sempre falo isso para vocês. Há alguns dizem que vocês devem estar sempre distribuindo livros, sempre, e fazendo dinheiro por toda a sua vida, e que isso vai levá-los para Goloka Vrindavana, a serviço de Gopi Prema. Isto é um absurdo. Eu acho que aqueles que estão dizendo isso são uns tolos. Swamiji não diz isso. Essas atividades destinam-se à construção do nosso Sukriti. Elas são para iniciantes, neófitos, que precisam fazer todas as atividades que Swamiji aprova. Mas eles também devem saber que apenas distribuir livros não será suficiente para alcançar a meta final. Boa tarde, senhoras e senhores, sou estudante de filosofia, participando de uma campanha cultural. Né? Alguns devotos, às vezes, vão distribuir livros e falam essas coisas. Eu me lembro que um Prabhuji, há alguns anos, ele chegou para mim e falou assim, Mahaprabhu, não consigo tolerar isso que os devotos falam. Boa tarde, senhoras e senhores, sou estudante de filosofia da faculdade Vedanta, não sei das quantas. Estou fazendo uma campanha de distribuição de literatura, incentivando a leitura. Aí ele falou para mim assim, eu até sairia com você, mas só se você não falar. Aí eu falei para ele assim, que interessante. Vamos não falar as coisas que Prabhupada não fala. Né? Vamos falar as coisas que Prabhupada fala e não vamos falar as coisas que Prabhupada não fala. Vamos de roupa devocional também. Na época havia uma febre, né? Prabhupada deu as bênçãos por alguns motivos. Então havia uma febre de todo mundo sair às ruas vestido com roupa que eles chamam de comum, né? Que na verdade é uma roupa incomum nas Américas. Uma pessoa que anda de terno e gravata já está completamente fora do clima, fora de tudo, né? Fora da cultura, fora de tudo. Mas enfim, a gente entrava junto nos ônibus, aí eu falava para as pessoas assim, Hare Krishna para todos. Nós somos monges da missão da consciência de Krishna e nós estamos aqui a pedido do nosso mestre espiritual para distribuir essa literatura escrita por ele. E nessa literatura ele explica, em primeiro lugar, a diferença entre o carro e o motorista. Aí o pessoal olhava assim, os passageiros, como assim a diferença entre o carro e o motorista? Sim, qual é a diferença entre o carro e o motorista? Aí eu perguntava para um dos passageiros, e o passageiro fala assim, o carro não anda sem o motorista, é isso? Sim, o carro não anda sem o motorista. O motorista é a essência da existência do carro. Sem o motorista, o carro não faz sentido, não vai a nenhum lugar, não serve para nada. Então, da mesma forma, o nosso mestre espiritual está explicando que o nosso corpo físico é como um carro, uma máquina, mas nós somos a alma, nós estamos dentro desse corpo físico e nós é que somos o princípio dinâmico. Então, o nosso Gurudeva está ensinando um processo de yoga pelo qual a gente pode aprender a se identificar como motoristas e não como carro. E aí foi uma experiência bem interessante. E assim, valeu a pena. Então, Gurudeva continua falando
que os discípulos, todos os Vaishnavas, eles devem mergulhar no significado de Srila Swami, de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e assim eles terão êxito. Se um devoto estiver apenas distribuindo milhares e milhares de livros, ele vai continuar indo e vindo no ciclo de nascimentos e mortes. Por essas atividades, ele só estará acumulando um pouquinho de Sukriti, ou algum Sukriti, ele não falou um pouquinho, algum Sukriti. Swamiji não diz que devemos ficar sempre na plataforma de Kanista Adhikari. Pelo contrário, ele diz que nós não devemos permanecer Kanista Adhikaris para sempre, mas alguns insistem que devemos ser assim, que este é o assunto mais elevado em relação ao serviço. Mas essas pessoas, na verdade, estão blefando. É um blefe grande que eles estão fazendo. Não devemos blefar ninguém. Blefar? Não devemos ludibriar ninguém. E por que essas pessoas caem? Elas blasfemam pessoas para o seu próprio lucro. E quando angariam doações em nome de Guru, dão 25% e 75% do lucro que elas fazem vão para os seus bolsos. Cadê os bolsos? Swamiji vê tudo. E ele não pode tolerar essas coisas. Por isso, devemos avançar. Não devemos permanecer Kanista Adhikaris. Devemos procurar crescer. E como nós vamos crescer? Como? Shravanam, ouvindo. Se nós cultivarmos e obedecermos às ordens dos Vaishnavas fidedignos, como Srila Swami Maharaj, Srila Prabhupada, com certeza chegaremos à plataforma de Madhyama Adhikari. E de Madhyama Adhikari iremos para o patamar de Uttama Adhikari. E quando Uttama Adhikaris, alcançaremos Krishna Prema em Vastu Siddhi. Não vamos estar apenas tendo visões temporárias da nossa forma espiritual perfeita. Nós vamos estar fazendo seva com a nossa forma espiritual perfeita. Nós não viemos aqui para estar sempre na mesma fase de Kanista Adhikari e cometer ofensas. O Kanista Adhikari, ele é um natural ofensor. Natural ofensor. Primeiro que ele canta Nama Parada. Então, se ele canta Nama Parada, ele vai estar cometendo a primeira ofensa, que é blasfemar ou criticar um Vaishnava. Então, Gurudeva continua dizendo que nós estamos aqui não por esse motivo, não para cultivarmos esse entendimento de que devemos ser sempre Kanista Adhikaris. Qualquer pessoa que se mantenha sempre como Kanista Adhikari terá satisfação limitada. Aí Gurudeva pede para o devoto ler mais uma frase, e uma frase de Prabhupada, que lê assim: não devemos permanecer Kanista Adhikaris, ou seja, aquele que está situado na plataforma mais baixa. Todos vocês, diz Gurudeva, devem procurar tornar-se Madhyama Adhikari. Prabhupada dizia, se você ler os significados de Srimad Bhagavatam, você lê o Néctar da Devoção, qualquer livro de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dizia que nós, qualquer que seja a situação em que nós estejamos no caminho de Bhakti, que nós devemos emular a atitude do Madhyama Adhikari. Entende? Emular? Isso, Nama Parada, Bhukti, Nama Bhasa, liberação, e Shuddhanam, Prema. Isso mesmo. Você se lembra o que eu falei agora? Prabhupada, ele diz em vários comentários da obra dele, o que ele diz? De ficar na posição de Kanista
Eu estava me lembrando, aí o Prabhu escreveu uma coisa ali. Emular, isso. Obrigado. Então, era bem isso que eu queria me lembrar. Obrigado, Didi. Dandavats. Prabhupada fala assim, que mesmo que nós não sejamos Madhyamadikaris, porque o que é um Madhyamadikari? Ele tem 4 sintomas. Né? Ele é Maitri, não, Prema, Maitri, Kripopeksha. Ele já sente um estágio preliminar de amor por Thakuraji, por Krishna, por Mahaprabhu, por Srimati Radhika. Então ele já tem uma experiência inicial de Prem. E depois ele é Maitri, ele tem amizade em 3 níveis. Ele tem uma amizade muito profunda e de total confiança no Uttamadikari, a quem ele serve com coração e alma. Ele tem uma amizade de igual para igual com outro Madhyamadikari. Né? E ele tem uma amizade de compaixão, assim como um irmão mais velho tem um irmão mais novo, em relação ao Kanissadikari, e ele está sempre orientando o Kanissadikari. Então esse é o Maitri. Então, Prema, Maitri, e depois Kripa. Ele, diferentemente do Kanissadikari, ele é misericordioso. Ele tem compaixão. Por isso ele sai, ele viaja por toda parte. Por isso, se ele está no nível de Uttamadikari, ele baixa, entre aspas, a posição de Madhyamadikari para salvar as almas condicionadas. O Prabhupada também sempre explica isso. Então ele tem Kripa e Upeksha. Ele rigorosamente evita a companhia dos Mayavadis, dos materialistas, dos yogis místicos, de todos aqueles que estão praticando alguma atividade que não seja bhakti. Então, por isso que o Prabhupada dizia, se você se analisa internamente e não percebe essas 4 características no seu coração, então você deve emulá-las. Emular significa seguir o modelo, mas não imitando, mas seguir o modelo. Seguir os passos não significa imitar. Seguir os passos significa que Gurudeva está dando uma orientação para todos os seus discípulos, se eles são Kanissadikari, se eles são Madhyamadikari. Até a própria questão da distribuição de livros, né? Srila Gurudeva está falando aqui algumas coisas sobre distribuição de livros, porque a época que ele começou a viajar pelo Ocidente, as pessoas tinham um entendimento, muitos devotos estavam com um entendimento confuso sobre a distribuição de livros. Srila Gurudeva diz que se você distribui livros seguindo a orientação de Gauranga Mahaprabhu, Trinada Piso Nitinata Lora Piso Nama Kirtanyasa Daravi, Nada Nam Najanam Nasundarim Kavitam Vajagadishi Kamaya. Você está distribuindo livros, mas no seu íntimo você está falando para Krishna que você não quer saber de riqueza, de reconhecimento, de reputação, você não quer saber de belas mulheres ou belos companheiros ou belas companheiras, né? A única coisa que você quer nascimento, após o nascimento, é servir sem nenhuma motivação pessoal aos pés de lótus de Radha Krishna. Né? Então, quando o próprio Gurudeva explica que se você sai às ruas como um instrumento de Gurudeva, porque eu não tenho kripa, eu não tenho compaixão de ninguém, mas eu posso servir a kripa do meu Gurudeva, e se eu fizer assim, mais cedo ou mais tarde, eu vou começar a perceber que eu sinto dó quando vejo uma pessoa sofrendo no mundo material. Né? Como Shila, os nossos acharyas, o coração deles sangra de dó da condição sofrida das almas condicionadas, mergulhadas na mais profunda ignorância. Né? Então, por isso, emular. Emular significa você seguir os passos, procurar agir dentro dos mesmos parâmetros que o seu Gurudeva, que é um Uttamadikari.
né? Então, se seu Gurudeva adora a deidade, você adora a deidade. Se seu Gurudeva estimula você a distribuir livros e ensina você a como fazer isso da forma correta, você distribui livros. Se seu Gurudeva estimula você a fazer Naga Sankirtan, em todas as cidades e aldeias devemos cantar o santo nome para que todos os seres vivos indiscriminadamente possam ter acesso à potência, à Shakti, à Bala, à força do santo nome. Está estranho. Às vezes dá uns... a força do santo nome, né? Então nós paramos aqui, estamos indo devagar, porque assim a proposta do Hridaya Mandir, o templo do seu coração, é que nós compreendamos e que nós tenhamos a oportunidade de questionar, né? Vocês estão aí, todos vocês que têm a conta Skype, vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, fazer comentários, corrigir, de repente eu falo alguma coisa errada, vocês me corrijam. Desculpe que eu estou com soluço hoje maluquinho. Mas nós vamos terminar agora. E amanhã nós vamos ler acompanhar o belíssimo Shimana Shri Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satchidananda Gaura Hari Nitai Nityananda Ram Ki Jai, Shri Giriraj Maharaj Ki Jai, Shri Gurudev Pastapam Ki Jai, Shri Prabhupada Pastapam Ki Jai, Rupana Guru Vaga Ki Jai, Shri Gora Bhaktavinda Ki Jai, Vanchakalpa Tarubhascha Kripa Sindhu Vivhacha Vachitanam Pavanibhyo Vaishnadevo Namo Namaha Dandavadana. Jai Shri Radhe.